Tailândia impressiona a todos por suas cores e luzes. Mas algumas acabam por chamar mais atenção do que outras. Hoje nós vamos te contar como funciona a venda e o consumo da cannabis aqui na Tailândia. Nós resolvemos investigar mais a fundo sobre o mercado da cannabis após a legalização da erva que aconteceu em 2022. Como e por que aconteceu a proibição da erva? E como tem sido agora depois do uso da maconha ser oficialmente legalizado? As coisas melhoraram ou pioraram? É isso que vamos abordar nesse vídeo. A gente pesquisou a fundo, a gente entrevistou pessoas, estamos aqui agora numa fazenda de plantação de cannabis e tudo isso para contar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre a cannabis aqui na Tailândia. Welcome to Thailand. Historicamente, a cannabis era utilizada na medicina tradicional tailandesa até ser criminalizada em 1934. Evidências do uso de cannabis em contextos culturais antigos são ilustrados em pinturas de diversos templos do país. No mural do Templo do Buda de Esmeralda, Wat Prakel, uma cena mostra um macaco fumando a planta, simbolizando seu uso comum na vida cotidiana. Essas imagens reforçam o vínculo histórico entre a cannabis e a cultura tailandesa, antes de sua criminalização. Sua reintrodução, agora em um contexto de modernidade, reflete uma tentativa de equilibrar tradição e inovação, com foco na saúde e na economia. A trajetória para a legalização da cannabis começou em 2019, com o uso medicinal autorizado. No entanto, foi em junho de 2022 que a Tailândia se destacou como o primeiro país da Ásia a legalizar o uso recreativo da planta. Esse movimento ocorreu em paralelo a uma tendência global de legalização da cannabis, que já havia se consolidado em países como Uruguai em 2013 e Canadá em 2018. Cada um desses países definiu modelos específicos para a venda e utilização da cannabis. No Uruguai, o Estado controla a distribuição, permitindo aos cidadãos cultivarem suas próprias plantas e comprarem em farmácias autorizadas. No Canadá, a venda é regulamentada por províncias e territórios, com lojas físicas e online disponíveis para adultos. Na Tailândia, coffee shops são comuns, permitindo que os consumidores comprem e utilizem a planta em ambientes sociais, o que acabou por influenciar o comportamento da sociedade tailandesa e atrair turistas curiosos por essa nova liberdade. A legalização da cannabis foi impulsionada por figuras chaves no governo tailandês, com destaque para Anutin Chanvirakul, o então ministro da Saúde, que viu na cannabis uma oportunidade para melhorar o bem-estar público e gerar receita para o país. No entanto, a decisão gerou controvérsias, especialmente durante as eleições de 2019, quando partidos prometeram legalizar a planta, criando um debate acirrado entre defensores e opositores. O impacto da legalização foi vasto e imediato. O governo esperava que a medida impulsionasse o setor agrícola e o turismo, promovendo o uso medicinal e de bem-estar da planta. Além disso, a legalização visava reduzir as penalidades criminais relacionadas à cannabis, permitindo seu uso controlado para tratamento médico, produção de medicamentos, consumo doméstico e a fabricação de produtos para vendas internas e exportações. Para quem pensa que o uso da cannabis se restringe apenas ao uso recreativo, se engana bastante. A planta tem sido utilizada de diversas formas diferentes e também em diferentes setores, com destaque, por exemplo, para a medicina e para a indústria. A cannabis medicinal, por exemplo, ela tem ganhado espaço na Tailândia. Desde a legalização, vários produtos derivados da cannabis foram surgindo no mercado, principalmente no mercado da cannabis medicinal, desde óleo até cremes para dores e outros tipos de tratamento. Além da tradicional flor de cannabis para fumar, o mercado tailandês também expandiu para incluir uma gama de produtos, como comestíveis, brownies, biscoitos e bebidas com infusão de cannabis. Ao descriminalizar a cannabis, o governo também buscava reduzir os custos estatais com prevenção e repressão, ao mesmo tempo em que aumentava o acesso à planta sob controle estatal, diminuindo despesas médicas e gerando receita com a taxação de atividades como a produção, posse e comércio. A posse, cultivo e comércio da cannabis entre adultos foram liberados, com restrições para grávidas e lactantes. Estima-se que o uso recreativo tenha aumentado em 10 vezes após a legalização, destacando a rápida adoção pela sociedade. Projeções indicam que até 2030, o mercado legal da cannabis na Tailândia deverá chegar a cerca de 7,1 bilhões de dólares, com um crescimento anual de mais de 32%, consolidando-se como um dos principais motores econômicos do país. O governo tailandês, inclusive, incentiva os produtores locais a produzirem a cannabis, né? Tanto para fins medicinais quanto para os fins recreativos, porque são vendidas e acabam se tornando uma fonte de renda para as comunidades locais e para nativos, né? Porque geralmente só os nativos podem plantar e cultivar as plantas aqui. Com a legalização, diversos tipos de estabelecimentos começaram a surgir na Tailândia, atendendo tanto aos curiosos quanto aos entusiastas da cannabis. Esses estabelecimentos incluem lojas dedicadas exclusivamente à venda de cannabis e produtos relacionados, coffee shops,
populares entre os turistas e locais, que oferecem ambientes acolhedores para fumar ou socializar, com atrativos adicionais como jogos de tabuleiro, música, iluminação especial, sofás confortáveis e até videogames, criando uma experiência completa para além do consumo da planta. Além disso, há barraquinhas e quiosques menores, muitas vezes em áreas turísticas. E, curiosamente, é possível encontrar produtos com a planta em balcões de outros tipos de estabelecimentos, como bares, hotéis e restaurantes. Os tipos de consumidores variam entre turistas que desejam experimentar o uso livre da cannabis e clientes locais, muitos que acabam por eleger um coffee shop como seu favorito. I've been to cafes. We also have some of them in India. Then I went to one in the US. So US, India, and Is legalized? it's not legal in India, but there are some towns you can look it up called Kasol, which has a lot of weed cafes. Hey, and what do you like in a coffee shop? It's of course the vibe, but the vibe is a function of lighting, the songs. Depending on what vibe you have, that's what you're looking for. Uma forma de venda bem popular são os cigarros da planta já enrolados. 3 joints. Vou abrir aí pra ver como é que é. Só pra conferir. 4 joints. Isso aí. Para entender melhor sobre o funcionamento de estabelecimentos de cannabis e os desafios do mercado, nós conversamos com a Naj, proprietária do High Lounge, um dos coffee shops mais bem classificados de Koh Phangan, no sul da Tailândia. Imagine ser dono de um coffee shop e ter que experimentar vários dos seus produtos antes de vendê-los? Para Naj e para outros empreendedores, isso se tornou parte da rotina. Testar produtos, curtir o efeito e garantir que estão oferecendo o melhor para seus clientes. How do we select the product? Most of the time we look at the smell, but of course it has to be like nice smell, nice taste, you know. And if you look at the menu, there's a wide range of prices. So like the high quality one would be the like exotic weed. So the way they grow it, taste, smell. Sometimes also, of course, I have to admit, it's like marketing. So the strains that people know a lot about, yeah. We change strains every, I would say, 2 weeks. There are certain strains that I might keep for, you know, like people really like this strain, so it's our like special. But most of them we rotate all the time because people get bored, you know, they want to try something new. Para operar legalmente, os proprietários devem obter licenças específicas, tanto para o cultivo quanto a venda de cannabis, além da permissão para vender bebidas alcoólicas. Muitos empreendedores relatam que o cumprimento dessas exigências podem ser custosos e demorados. There are certain things that you have to do to get the license. There are many kinds of license for the shop, license for importing, exporting, license for growing. You have to be Thai. You have to be Thai. Okay. Because it's supposed to be for Thai people. You know, reserved occupations for Thai people. So this is kind of one of them. You know, woodworking, hairdressing, like only Thai people can do. Are you serious? Yeah. Anyone who does anything with weed needs to have at least a Thai contract. Okay. Very good. Nice. Welcome to Thailand. My short name Lem. My long name is Lem. So people try to get weed from China. I feel like the weed always there is from China. Yeah, because so many people smoke weed. After smoke, I look like China. And I think maybe we have like 3 different kind of Sativa hybrid. 3 different. They are like a medium, not too strong. Not too strong. I think good for you are. Because the heat, this is from summer season. This is Thai-com, right? When we have it, we look at the Thai-com. When they have a milk color, but this one is clear, right? There are no color, they're very clear. That means it's like it's not perfect time to have it. We have 3 times. This one is clear, and the medium is milk. It's milk. The color is like milk. Yeah. Like white. Yeah, it's white. The third one is brown. Brown is too old, Like too late. amber. Yeah. But too Yes, late. it's too late. Too But late. It's not good. when you smoke, make you sleepy.
Okay, Yeah. if you have it in time, it's like there gonna be milk, right? That's perfect time to smoke. You study all this by yourself? How you learn? I learned from my boss. He have experience for pull up the weight for a long time before legal in Thailand. Yeah, nice. That's it, man. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Você vê que aqui eles fazem vários tipos de podas e amarrações, né? Todas as plantas, elas foram podadas embaixo, então eles têm todo o sistema. Eles usam essas redes aqui para irem amarrando os galhos e controlando o crescimento deles. Que é uma técnica que eles usam na Ásia com vários tipos de plantações. Aqui, no caso, é especificamente para conseguir mais flores. Então eles vão ter mais top buds. Ó, tipo, aqui eles têm vários top buds. Não tem os galhos para os lados, eles só têm os galhos para cima, que são os lugares que vão receber a luz. É bem interessante. Tá muito forte ele aqui, já tô ficando um pouco tonto até, pra falar a verdade. É intenso. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. Outro uso importante da cannabis é a indústria do cânhamo. Apesar de ser da mesma família da cannabis, o cânhamo possui níveis muito baixos de THC. O cânhamo ele é incrivelmente versátil e sustentável, sendo utilizado na produção de tecidos, cosméticos, papel, biocombustíveis e até materiais de construção. A Tailândia já está de olho nesse mercado, com o cânhamo sendo promovido por uma alternativa ecológica em várias indústrias. O tecido de cânhamo, por exemplo, é mais durável e mais ecológico que o algodão, exigindo menos água e pesticidas para ser cultivado. É interessante lembrar que o cânhamo foi fundamental para o desenvolvimento de grandes navegações. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral foi para o Brasil e chegou com as caravelas, que as velas e as cordas eram feitas praticamente 100% de cânhamo. E isso só foi possível porque o cânhamo ele era a única fibra forte o suficiente para suportar as exigências dessas expedições marítimas, que eram muito intensas. Além disso, a fibra do cânhamo é uma excelente substituta para o petróleo na fabricação de plásticos biodegradáveis, que são uma alternativa muito mais ecológica aos plásticos convencionais. Muitos segmentos da sociedade, especialmente os mais conservadores, veem o consumo recreativo com certa desconfiança. Organizações de saúde expressam a preocupação sobre o aumento de uso entre jovens e os potenciais impactos na saúde física e mental. Em comparação com a Holanda e o Canadá, que também têm a legalização, mas que são mais restritos, a Tailândia ainda precisa encontrar um equilíbrio entre a parte recreativa, a liberdade e uma parte de uma responsabilidade social. Sem uma regulamentação rígida, há relatos de crianças e adolescentes que estão usando a cannabis e produtos de cannabis, que gerou o debate sobre uma legislação mais robusta para proteger os menores de idade. Tá, mas e o Brasil? O Brasil, como a gente sabe, enfrenta um cenário bem complicado já há muitas décadas, onde a posse da cannabis só agora foi descriminalizada, mas o cultivo e o comércio continuam sendo proibidos e sendo punidos, resultando na criminalização dos usuários, além, claro, de limitar o potencial econômico que o Brasil poderia ter com a legalização da cannabis. Vamos falar sobre a proibição no Brasil. Como que aconteceu a proibição no Brasil? A proibição no Brasil, ela veio numa onda de perseguição a vários minorizados ao redor do mundo, em que as pessoas que tinham poder na época tinham uma ideia bem racista de que poderiam controlar, por exemplo, os negros, os hispânicos, os gays, as pessoas que eram minorizadas na época. Pra você ter noção, o Brasil faturava muito com a produção do cânhamo. Por exemplo, em São Luís, no Maranhão, nós tínhamos grandes fábricas de cânhamo. Inclusive, quando a gente esteve lá em São Luís, a gente via escrito cânhamo nas chaminés. Estudiosos maranhenses afirmam que as nossas produções têxteis quebraram as produções têxteis da Europa, porque a nossa produção ela acontecia o ano inteiro e na Europa era sazonal. Como a produção deles era de algodão, o clima deles não permitia que a produção acontecesse o ano todo sem um alto investimento. Aí mais um motivo do porquê que a planta foi tão proibida no Brasil. Com o nosso clima tropical, a gente poderia ter se tornado uma potência mundial, e isso não era do interesse da Europa. Entender essa origem dessa proibição nos ajuda a entender o quão problemático é continuar com essa proibição acontecendo, ainda mais com todas essas informações disponíveis que a gente tem hoje. Quantas pessoas vão continuar sendo presas todos os anos, superlotando o sistema penitenciário do país, apenas por estarem fazendo uso de uma planta? Isso não pode continuar acontecendo. Para o Brasil, é importante incorporar regulamentações que abordem as questões de saúde pública, como programas de educação e prevenção do uso inadequado da planta, especialmente entre jovens. Além disso, revisar as leis para diminuir a penalidade em relação à posse e o cultivo pessoal podem levar a uma abordagem mais inclusiva e menos punitiva, aproveitando os benefícios econômicos e sociais da legalização de forma equilibrada. Ah, Jordão, mas isso nunca daria certo no Brasil. Vamos lá, vou falar a minha opinião, né? Pessoalmente, eu acho que o Brasil ele tem muito potencial, tem muito a ganhar se ele vier a conseguir legalizar a cannabis. Eu acho que o Brasil ele pode aprender com os
os erros do passado e aproveitar esse momento crucial para entrar nesse mercado que só está crescendo. Ter a oportunidade de talvez até ser uma potência mundial nesse setor. O Brasil é um país tropical com um território abundante, muita terra produtiva e com certeza seria uma grande potência, né? A Tailândia estava faturando bilhões com o mercado da cannabis hoje em dia e o Brasil poderia faturar milhões também, pegar esses milhões de reais e reinvestir em segurança pública, em educação, em transporte, tudo que o Brasil é carente, né? Claro, se eles não roubarem... Mas aí já é outro papo. Tendo mais dinheiro entrando, a gente sabe que esse dinheiro poderia ajudar em vários setores do Brasil que são necessários. Claro, abrir o mercado canábico no Brasil, assim como é na Tailândia, com coffee shops e turismo canábico e, enfim, talvez não aconteça tão cedo, mas no mínimo o Brasil deveria permitir que cidadãos, usuários em suas próprias residências plantem suas plantas para consumo próprio e não sejam presos por causa disso. Você não precisa liberar os coffee shops para todo mundo fumar na rua, mas você pode liberar para que as pessoas que querem fumar fumem em suas casas e não entrem e superlotem as cadeias do Brasil, que já estão superlotadas há muitos anos. E não colocar nunca mais nenhum jovem, nenhum negro, nenhum pobre, nenhuma pessoa do Brasil minorizada dentro da cadeia por causa de uma simples planta. A legalização na Tailândia trouxe uma nova era de liberdade, mas também de desafios. Enquanto muitos celebram o acesso fácil e o crescimento econômico, há ainda uma preocupação com a saúde. Há uma crescente preocupação com a saúde pública e o bem-estar social. O equilíbrio entre a liberdade individual e a responsabilidade coletiva será crucial para determinar o futuro da cannabis na Tailândia. Outros países, como o Brasil, podem aprender com a experiência da Tailândia, especialmente na descriminalização da posse e na promoção de um mercado regulado. Is it going to stay legal or not? Are edibles legal or not? I didn't think it could be illegal again. Yeah, I mean, come on. Hi, lounge. Let's get high. Yes.